Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos falar novamente sobre a seleção brasileira, que ao que tudo indica acertou com o técnico Carlo Ancelotti, mas vai ter que aguardar ou até o início de 2024 ou até junho de 2024, então eu vou comentar um pouco aqui se eu acho que a CBF deve ou não aguardar o técnico italiano até essa data e também o que ele pode agregar ao futebol brasileiro e se principalmente à seleção brasileira, caso ele realmente seja confirmado pela CBF. Mas isso tudo você confere depois da vinhetinha. Antes de mais nada, aqueles recadinhos básicos, se você ainda não é inscrito, só clicar aqui no botão de se inscrever, faltam poucos inscritos para a gente chegar à marca de 600, então se você ainda não é inscrito aqui do canal, só clicar aqui no botãozinho vermelho e também ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal do JP Fará. Também importante, como está aparecendo aí na tela, você me seguir nas redes sociais, @JPFaraOficial, conteúdo diário sobre os clubes grandes do Rio e também sobre seleção brasileira, que é o tema desse vídeo de hoje. Também deixar o dedo no like é muito importante e comentar aqui embaixo, na sua opinião, como o Carlo Ancelotti pode agregar aí ao futebol brasileiro. Durante a transmissão do amistoso entre Brasil e Guiné, quando o Brasil venceu por 4-1 a equipe africana, o narrador da Globo, Luiz Roberto, confirmou que o Carlo Ancelotti deve ser o próximo técnico da seleção brasileira. O Carlo Ancelotti, o técnico italiano, sempre foi um sonho muito forte do presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, que sempre teve na cabeça que o técnico italiano seria o ideal desde que o Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo. Só que o Ancelotti, por ser um dos principais técnicos do mundo e por ser um cara muito querido e gostar muito do Real Madrid, sempre comentou que queria esperar o término do contrato dele com a equipe espanhola, que acaba em junho de 2024. Então, desde o início do ano de 2023, ele vem sendo especulado como o principal nome e que eu já adianto, para mim é o grande nome que tem que ser o técnico da seleção brasileira para assumir a amarelinha. Só que essa situação toda de contrato gerou algum ruído na negociação e o Edinaldo disse que talvez esperasse o Carlo Ancelotti, como o Luiz Roberto confirmou na narração durante o jogo contra a Guiné, o Carlo Ancelotti vai ser o próximo técnico do Brasil, mas confirmando se ele vai ser apenas em junho de 2024 ou em janeiro de 2024. Vai depender aí da liberação dele do Real Madrid, e ele disse que não vai sair antes do tempo da equipe do Real, mas a não ser, é claro, que ele seja demitido, que é muito improvável diante do histórico, do currículo e do carinho e da relação que ele tem com a equipe espanhola. Caso o Carlo Ancelotti acerte com a seleção brasileira e seja apresentado apenas em junho de 2024, o Brasil vai fazer 8 jogos sem treinador e vai ser um interino, e que até agora tem sido Ramon Menezes, que também é técnico do Sub-20, e seriam 6 jogos de eliminatórias e 2 amistosos, que serão anunciados em breve pelo próprio presidente da CBF. A data, local e adversários de amistosos e eliminatórias já tem, mas os locais ainda não são definidos. Mas o grande ponto aqui desse vídeo é se de fato a CBF deve esperar até o ano que vem para ter o técnico italiano. Na minha opinião, sim. Eu acredito que o Ancelotti é o melhor nome para ser o técnico da seleção brasileira, vai ser o primeiro técnico estrangeiro da história da seleção, que vai mudar bastante essa filosofia de que não pode ter técnico estrangeiro na seleção brasileira, que para mim é meio bizarro esse tipo de opinião. Acredito que o Ancelotti, no auge, com a idade que tem, 64 anos, multicampeão aí por Milan, por Chelsea, por Real Madrid, enfim, tanto como jogador como técnico, pode agregar bastante. E, além do mais, agora, a próxima Copa do Mundo, o número de vagas vai aumentar no continente sul-americano, e com todo respeito, não vão ser 6 jogos de eliminatórias que vão mudar o rumo do Brasil em alguma coisa. O Brasil é favorito nos 6 jogos, mesmo com técnico interino, que no caso tudo indica que deve ser o Ramon Menezes. Então faz parte esse aguardo, não acho que é uma decisão errada, não acho que é se humilhar, até porque é acreditar em um projeto com um dos maiores técnicos do mundo. Na minha opinião, hoje ele só fica atrás do Pep Guardiola, ali junto com o Jürgen Klopp e outros técnicos que são da elite do futebol mundial. Mas essa contratação me enche muito aos olhos, porque a CBF sempre teve um histórico de escolhas erradas
Recentemente você pode lembrar que o Dunga, por exemplo, foi técnico da seleção brasileira, o Mano Menezes foi técnico da seleção brasileira e o Carlo Ancelotti é de uma prateleira muito acima de todos esses. Como eu falei, recentemente ganhou pelo Real Madrid a Liga dos Campeões. O currículo dele é muito interessante, que aos 64 anos ele treinou Juventus, Milan, Bayern de Munique, PSG, Chelsea, Napoli, Real. Foi 4 vezes campeão da Champions League, 2 vezes com o Milan e 2 com o Real Madrid, além, claro, dos títulos nacionais, Mundial de Clubes, enfim. Currículo ele tem, e ele tem um grande ponto também que é muito interessante, que é o fato de saber lidar com os jovens e não precisar tanto do dia a dia do treino, né? Coisa que o Guardiola, por exemplo, bate profundamente, de que ele precisa ter ali o dia a dia para trabalhar bem os jogadores, para trabalhar em grupos pequenos, para implementar a filosofia de jogo. No português, claro, ele fala a língua dos jogadores, e jogadores como Militão, Rodrigo, Vinícius Júnior, nas mãos de Carlo Ancelotti agora no Real Madrid cresceram muito na equipe espanhola e, sem dúvida alguma, esperar até o ano que vem, seja até junho, seja até janeiro, é uma decisão que não acho que é errada. A CBF apanha muito, né, dizendo no português, claro, por escolhas erradas, só que eu acredito que essa escolha não é, até porque, como eu falei, é de um top de linha e que pode mudar o futebol brasileiro, mas é importante que ele tenha autonomia para poder gerenciar aí o futebol da seleção, da camisa mais pesada do mundo com 5 títulos e que precisa de fato resgatar a autoestima e chegar na Copa do Mundo agora de 2026 como a favorita, né? O Brasil tem elenco, tem futebol, tem jogadores, mas está precisando de um técnico campeão e além de Guardiola, como eu falei, o Carlo Ancelotti seria o grande nome, sabe falar a língua dos jogadores e para mim é uma decisão muito acertada mesmo da CBF, caso de fato seja anunciado. Então nos próximos dias o Edinaldo Rodrigues deve anunciar, até oficializar, como o Luiz Roberto comentou durante a transmissão, e tudo indica que Carlo Ancelotti deve ser o primeiro técnico estrangeiro da seleção. Para mim uma decisão muito acertada da CBF. Quero saber de você aqui nos comentários se você acha que a CBF deveria esperar até junho ou janeiro de 2024 pelo Ancelotti, ou se outro técnico, seja Fernando Diniz, Abel Ferreira ou até mesmo outro estrangeiro, deveria assumir o posto de treinador da CBF, da seleção brasileira. Comente aqui embaixo, quero saber os comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e eu te aguardo no próximo vídeo com mais um assunto especial aqui no canal do JP Fará. Até o próximo.